Salve, salve, obrigado, satisfação enorme. Ó, se liga aí, Chá de Quebrada, mais um programa iniciando. Não esqueça de curtir aí no Instagram, @chá.d.quebrada. No YouTube, Chá de Quebrada, curte lá, comenta, compartilha, dá aquele salve pra gente. Fechou? Vamos que vamos? Ó, programa de hoje, galera, tá de arrebentar. Primeiro que é um programa que é voltado à comunidade negra. Nós vamos fazer um programa hoje que é para poder discutir, entender e compreender a vida de uma pessoa negra, de uma mulher negra, de uma mulher empoderada, que tem a coragem de lutar, de enfrentar. Mãe, é isso aí, gente, ó. Primeiro que ela é jornalista, cheia de coragem. Segundo, que ela é mãe da Areta. Terceiro, o nome dela é Rebeca Mota. A Rebeca tem 28 anos, é jornalista, moradora de Taboão da Serra e conhecedora do mundo. Vamos bater um papo com a Rebeca hoje? Rebeca, satisfação enorme estar com você. Satisfação, Rodrigo. Boa noite, pessoal de casa. Obrigada pela companhia. Fiquei emocionada aí com essa abertura, com essa receptividade toda. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, viu? Você merece muita abertura. Na verdade, a sua luta, né, que a gente acompanha há muito tempo, é uma história muito brilhante. Então, faz uma apresentação. Conta um pouquinho, como é que você é mãe, é jornalista, tudo isso, vai. Então tá, como o Rodrigo falou, sou a Rebeca Mota, sou mãe, jornalista, tenho 28 anos, moro nessa cidade que eu amo, que é Taboão da Serra, né, desde que eu tinha 15 anos. Então, cidade que eu construí, aprendi muita coisa, né? Construí carreira, construí amores, relacionamentos, me construí como pessoa também. Hoje eu sou jornalista, toco um negócio de impacto social que fica no Jardim Ângela, o Embarque no Direito, que é um jornal impresso. Nós temos uma tiragem lá de 15 mil exemplares, né, em média, de 15 mil exemplares. Ele é distribuído bimestralmente e lá nós traduzimos direitos partindo da contação da história das pessoas, dos próprios moradores desses territórios que conseguiram acessar esses direitos. Caraca! Né? Então, tem esse trabalho lá que é muito legal. E a educação foi muito importante, né, nesse processo. E a gente vai falar sobre isso, né? Não, vamos entrar. Show! Vamos com calma, porque é muita coisa aí pra gente bater papo. Mas me conta o seguinte. Antes de vir pra Taboão, você falou que veio com 15 anos. Onde você morou? Como é que foi um pouco? Você mora com pai, com mãe? Conta a sua história. A gente quer conhecer a Rebeca. Tá bom. Eu nasci no Espírito Santo. É mesmo? Nasci lá no Olha que Espírito surpresa, Santo. eu já não sabia disso. Tá vendo? Queria uma coisa exclusiva, é isso. Sou capixaba, de Linhares, no Espírito Santo. Legal. Vim com a minha família para São Paulo quando eu tinha uns 4 anos. Nós viemos morar em Itapecerica da Serra, no Jardim Sampaio. Caraca. Então, eu tinha 4 anos, eu lembro que as ruas ainda eram de terra, a gente fazia ligação por orelhão, usava ficha. Eu lembro de toda essa época, galera. Tem uma estradinha aí. Ficha, você foi longe agora. Fui longe, né? Lembrei ali daquela... Meu Deus do céu. Pois é, então morei em vários bairros de Itapecerica da Serra até meus 15 anos. Né? Meus pais, eu venho de uma família evangélica, meus pais são pastores, e quando eu tinha 15, meu pai recebeu uma proposta para vir pastorear uma igreja aqui no Taboão. Então nós viemos, né, com a família toda, morar na casa pastoral, e daí em diante a gente se estabeleceu aqui em Taboão da Serra. Estamos até hoje. Que legal. E de onde veio a ideia do jornalismo? Sabe quando a gente é criança, a gente brinca muito, né? O que você quer ser quando crescer? Rola muito dessas coisas. O que você queria ser quando crescesse? Eu sempre quis ser muita coisa, né? Eu queria ser cantora, eu queria ser jornalista, eu queria ser atriz, queria ser médica veterinária, queria ser dentista, enfim, eu queria ser uma infinidade de coisas. Mas sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de teatro. Todos os trabalhos que tinham na escola, eu estava muito envolvida. Mas a minha relação com a escola foi muito complicada até a minha 8ª série. É mesmo? Conta. Eu sempre fui uma criança muito sozinha, né? Porque quando nós viemos aqui para São Paulo, viemos só a nossa família. Então, todos os primos, as avós, as tias ficaram no Espírito Santo, né? E eu vim para cá, eu, minha mãe e meu pai, então só tinha gente ali. E minha mãe não conhecia São Paulo, não conhecia nada, então a gente ficava muito dentro de casa. E eu sempre fui uma criança muito tímida, sempre fui muito tímida. É mesmo? É mesmo. Que surpresa. Hoje ela não para de falar, né, Mike? Exatamente. E antes era tímida, olha só. Então, tinha dificuldade de me relacionar, sofria muito bullying na escola, porque era uma situação difícil. Às vezes eu chegava aí, 6 meses do período letivo com a mesma calça, né? Isso era motivo de bullying.
Então, eu não ia bem na escola, faltava muito, cabulava a aula. Então, e a escola não tinha essa conscientização que a gente tem hoje, né? Sim, hoje os sim. professores, eles trabalham muito com isso, né? Os próprios pais, a própria comunidade no entorno está muito envolvida com isso, mas na época que eu era criança não tinha, né, toda essa conscientização. Sim. Então, a escola não tinha meios, né, de acolher e de tratar aquele assunto. Então, eu sofria muito bullying, eu apanhava na escola, e isso fazia com que eu fosse mal, obviamente, né, em todas as matérias, Sim. porque eu acabava não indo e não aproveitando todo o aprendizado. Quando a gente mudou para o Taboão da Serra, eu fui estudar no Adenilson. Adenilson dei dos aula. Santos Franco. Nossa, Né? adoro aquela escola. Fui estudar lá e foi um modelo totalmente diferente de escola do que eu estava acostumada em Itapecerica. Você conheceu o Rafa lá? Foi lá que eu conheci o Rafa, ele foi meu professor da 8ª série até o 3º O ano. Rafa assim. é velho, né? Tá velhinho, Rafa. Então, Rafa. Então, conheci ele lá. E lá tinha a professora Sandra. De português. De português. Parceira. E ela era maravilhosa, assim. A própria rotina da escola era muito acolhedora. Então, foi tudo muito novo para mim. Então, as próprias atividades pedagógicas foram trazendo aquilo que eu sempre tive dentro de mim, que eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei de estar participando dos teatros, né, das conversas. Sempre fui muito amiga dos meus professores também, né, desde Você sempre. foi mais madura, né? Você queria um público mais... Isso também vem muito da criação, né? Porque a gente, isso, né, vou voltar lá atrás. Eu era a filha mais velha, cheguei aqui, minha mãe engravidou, então precisei cuidar do meu irmão muito cedo para minha mãe procurar emprego e tudo mais. Isso foi criando uma maturidade, né? Minha mãe voltou para a faculdade, então a responsabilidade da casa, de cuidar do irmão, de fazer a comida, isso veio para mim. Te amadureceu muito E isso cedo. acabou, né, que eu amadureci mais cedo do que deveria, enfim. Então, a professora Sandra, ela trabalhava muitos temas com a gente, trabalhava muitos livros e fazia a gente escrever muitas coisas. Então, daí peguei o gosto, escrevi as peças de teatro da escola, Caraca. dirigi as peças, isso foi muito legal. E eu gostava muito das matérias de história, de filosofia, sociologia e de português. Então, acho que isso Ainda bem sempre... que você colocou história no hall ali, viu? Porque eu já fiquei aqui, né, ó. Rodrigo? Eu Não, atingi. tá aqui. Então, isso vem te trazendo uma consciência, né? A educação, ela te transforma, te dá uma consciência muito grande. Sim. Mesmo na minha inteligência limitada, porque com 15 anos você não tem consciência do mundo, de tudo, de todas as coisas da sociedade. Mas você tem uma consciência. E aí, quando eu saí da escola, né, com 18 anos, eu trabalhava numa multinacional como jovem aprendiz e era uma empresa de tecnologia. Como eu já estava lá dentro, eu falei assim, vou fazer uma faculdade aqui nessa área porque já estou com meio caminho andado. E fui fazer análise de sistemas para trabalhar com programação. Nada a ver comigo, né? Enfim, fiz 2 semestres e tranquei a faculdade, nunca mais voltei. Também saí da empresa ali naquele período e nunca mais fiz nada, né? Saí da escola, casei. Casei com 21 anos, fui morar no Embu-Guaçu. E aí casei e fiquei vivendo ali aquela vida de mulher casada, cuidando da casa, cuidando do marido e tudo mais. Quando nós voltamos para Taboão da Serra, por isso que eu amo essa cidade, né? Porque ela traz esse resgate para a gente. É uma cidade acolhedora. E me trouxe esse resgate de movimento, de querer voltar, correr atrás das coisas, né? Foi quando eu numa manifestação lá em São Paulo, manifestação do Passe Livre, estava lá, né, na Muvuca. A polícia, né, veio, já no finzinho da manifestação, a polícia veio para conter, né, para dispersar o público, e eu comecei a correr. Nisso que eu comecei a correr, encontrei um menino também da minha idade que estava lá e a gente começou a conversar sobre jornalismo. Ele estava com uma câmera. E eu falei, nossa, que legal, quero fazer jornalismo. A gente entrou nesse assunto, não lembro por quê. E ele falou assim, o ano que vem vai abrir inscrição para um projeto que chama Você, Repórter da Periferia. Fica no Jardim Ângela. E assim, ele foi e detalhou o projeto para mim. Eu falei, legal, vou fazer. Isso foi no começo do ano, essa manifestação, de 2017. E nesse ano eu descobri que eu estava grávida da Areta. Eita! E aí fiz a inscrição pro projeto. Eu falei assim, eu vou para ver como é que é a aula. Eu estava grávida de 5 meses. Falei, vou para ver como que é a aula, como que é o projeto, né? O que acontece, mas se eu não gostar, eu não fico, porque eram 8 meses de projeto, eu já estava com 5 meses. E aí eu fui para aquela primeira formação do Você Repórter da Periferia, eu falei, meu Deus, eu quero ficar aqui para sempre. Caramba. Porque já ali na primeira aula, o Ronaldo, que é um jornalista, Ronaldo Matos também, que é CEO do coletivo Desenrola e Não Me Enrola, que é um coletivo de comunicação lá do Jardim Ângela. E ele estava dando aula justamente de jornalismo comunitário. E ali ele fez várias provocações de como a gente não olha para o nosso território. E ele falou assim, caramba, a gente sai de manhã,
para trabalhar, a gente chega já, a gente sai, né, antes do sol nascer e volta já quando está tudo escuro, e a gente não tem conexão nenhuma com o nosso bairro. E por que na nossa cabeça a gente é instruído a sair da periferia para ter uma vida melhor? Por que nós, como moradores de periferia, não podemos transformar esse lugar que nós estamos, né, num lugar melhor, com dignidade para quem mora nele? Meio que reflexão. Uma reflexão muito grande, né, que eu até então eu não tinha tido contato. E eu falei, caramba, realmente, eu quero ouvir mais do que essas pessoas têm para dizer. Então, o projeto, durante os 8 meses, a gente passou tendo aulas de jornalismo, né, técnicas de entrevista, enfim, tudo aquilo ali que eles são jornalistas formados, né, eles eram na época, então eles passavam para a gente essa visão. E nós começamos a cobrir os eventos culturais que aconteciam nas periferias. Então a gente não ficava só lá na Zona Sul, lá no Jardim Ângela. A gente ia para a Zona Leste, a gente ia para vários lugares cobrir realmente aquilo que a mídia tradicional não mostra. Porque se você liga a sua televisão num Datena ou num Bate, você vai... Os jornais policialescos, eles não tratam a gente com a dignidade, né? Os nossos territórios. Com violência. Exatamente. Não tem vida ali, né? Não existe nada além de assalto, além de violência. Não existe outra vida além disso. É verdade. E a gente sabe que não. Existe muita potência, muita potencialidade. Existem artistas, né? Prova disso são os convidados que vêm aqui, né? E são todos moradores de periferia também que, de alguma forma, transformam esse lugar. E por que não tem ninguém falando disso? Então, eu falei, eu quero ser jornalista e eu quero falar sobre o meu território, sobre as pessoas que moram nesse lugar. E aí fiz o projeto, terminei, ganhei a Areta. E quando a Areta tinha 5 meses, eu me inscrevi no outro projeto, que é o Embarque no Direito, que é esse jornal impresso. Ele já existia nessa época, né? E fui convidada para participar como uma das jovens comunicadoras. Eu ainda não estava na faculdade nessa época. E comecei a trabalhar fazendo matérias mesmo, contando histórias dos moradores que conseguiam acessar ali, transformar o seu território de alguma forma. Então, era uma senhora que lutou pela UBS, pelo postinho de saúde naquele bairro. Foi o coletivo de mães que conseguiram trazer uma creche para aquele bairro. Foi a população que lutou para não deixar arrepia, né? Arrepia. Porque é muito real. Você está dando vida e voz ao silêncio, né? Ao invisível. Isso, são as histórias invisíveis que a gente não tem acesso. Então, o coletivo a população mesmo que lutou para não fechar uma especialidade no Hospital do Boi-Mirim, por exemplo, que o papel do embarque é mostrar que nem o direito é presente, né, de político. Tudo é fruto de luta popular. Então, dentro do jornal, a gente colocava, né, ainda coloca a linha do tempo do direito, para mostrar como que ele surgiu, por que ele está ali, né, e quem foram as pessoas que conseguiram acessar aquele direito e trazer isso para a gente. Porque nada foi de graça, né? Como nada é. A gente ainda tem que lutar muito. Temos, claro, direitos estabelecidos aí, mas ainda temos que lutar muito para que ele seja, de fato, né, executado na prática. Meu, que lindo isso. Rebeca, a gente se conhece 3, 4 anos? Uns 3 anos. 3 anos, né? E eu não tinha ideia de todo esse contexto, toda essa história, assim. Sabia do embarque do direito, mas não sabia desse contexto geral. Meu, perdi até as palavras aqui, porque é muito importante e muito necessário isso, sabe? O quão, às vezes, a gente tem um trabalho tão grandioso e não é mostrado, não é construído, não é visto. Gente, eu conheci a Rebeca através do Emancipa. Tive a oportunidade de estar na coordenação do Emancipa e a Rebeca era aluna. Então ela foi pro Emancipa conosco e dali ela se tornou uma colaboradora, já se tornou uma das coordenadoras que cuidava de todo o processo do Emancipa para poder a gente sempre trazer pessoas. O Emancipa que é um cursinho popular, gratuito, que vem necessariamente para poder acolher, né, os jovens de periferia para poder colocar na universidade. E ali nós tivemos o primeiro contato, né? O primeiro contato. E o Emancipa também, eu tive vários pontos de virada assim na minha vida. O Emancipa foi um deles. Porque eu conheci o embarque, né? Quando eu cheguei no Emancipa já estava no embarque e eu queria muito voltar para a faculdade, porque eu acho muito importante a vivência, mas eu acho que o diploma ele te dá acesso a outros lugares, ele te abre portas e ele faz com que as pessoas também não torçam o nariz para quando você chega nos lugares para pleitear alguma coisa. Então, o diploma ele é muito importante. E eu comecei a ficar muito mal porque eu não conseguia voltar para a faculdade, eu não tinha tempo para estudar para uma universidade pública. Filho pequeno, falta de dinheiro, desemprego, todo um contexto. Exatamente. Isso é o papel da mulher negra, periférica, a mãe, tem todo um peso, né? Exatamente. Um peso dobrado. Então, não tinha tempo suficiente para estudar, para passar numa universidade pública, e também não tinha dinheiro suficiente para entrar numa universidade particular.
E isso foi me causando uma frustração, eu fui entrando numa depressão muito, né, muito grande, até que eu encontrei o Emancipa, que era um cursinho popular, né, gratuito, e eu queria muito fazer o Enem de novo. Eu falei, vou fazer o cursinho no Emancipa, só que eu não tinha dinheiro de passagem para ir para o Emancipa. Então, eu saía do São Judas e até... É a Maria Rosa ali, né? Arariba. Arariba. Né? Parque Arariba. Arariba ali, né? Então, isso. E isso foi mais uma coisa, porque um ano anterior eu tentei me inscrever, também não deu certo. E era aqui no Laurita. E era mais perto. E aí, no ano que eu consegui, vocês foram, né, para muito longe. Mas eu falei, não vou desistir. Então, eu saía todo sábado, eu e a Bianca, que era uma parceirona. Assim. Até hoje ela não pegou o livro dela. Bianca, queremos você aqui para você pegar o seu livro. E a Bianca também sempre foi muito parceira, a gente se conhecia desde o tempo da igreja. E ela também queria fazer o Enem. Eu falei, Bianca, então vamos comigo, a gente se ajuda, né, e tudo mais. E a gente ia andando 2 horas do São Judas até o Parque Arariba para ir, 2 horas para voltar. E ficava lá das 8 às 5 da tarde, né, estudando muito. Deixava a Areta pequena em casa com o pai dela, porque eu tracei esse objetivo e eu fui realmente, né, era muito cansativo, enfim. E no dia do Enem, que eu fui fazer o Enem, fiz a primeira prova. Depois de todo esse processo de ir andando a pé, de ficar todas essas horas lá, fiz a prova do primeiro dia. No segundo dia, o Circular 4 não passou no horário. E eu perdi a prova. E eu ia entrar na faculdade no ano seguinte. E eu falei assim, caramba, e agora? Né? E aquele dia eu fiquei assim, arrasada. Porque não consegui entrar, obviamente, né? Fui para casa, chorei e tudo mais. Mas eu falei, não vou desistir, vou dar um jeito de entrar na faculdade. E foi na época que o Embarque conseguiu um edital e a gente conseguiu aumentar o nosso salário. Eu falei, então vou dar um jeito, nem que eu né, suprima aqui as contas de casa, mas eu vou pagar a faculdade. Aí consegui uma bolsa pela faculdade, pela prova mesmo, e comecei a pagar a faculdade. Estou pagando até hoje, todo 5º semestre, e estou trabalhando agora em vários veículos de comunicação também. Então, todos esses lugares por onde eu passei foram muito importantes para me moldar, para chegar onde, né, para fazer esse caminho que eu estou construindo. É tão bom te ouvir, dá emoção. Você falou algumas coisas que eu quero frisar. Primeiro, você falou sobre colaboração, né? O quão a Bianca, ela foi sua parceira, olha a colaboração. E aí, o quanto a mulher precisa também de alguém para incentivar. Porque você está vivendo um momento que, depressão. Eu não tenho mais alternativa, eu não tenho como estudar, eu estou com um filho pequeno, eu estou sem grana. Então, a necessidade de ter um projeto que acolha as pessoas, né? Nesse caso foi o Emancipa, mas ter a colaboração de alguém de falar, calma, vamos junto, vai dar certo. Então, é muita coisa, né? E aí tem uma outra coisa que me chamou a atenção, que é ainda a discussão de meritocracia. Porque as pessoas falam de meritocracia com a boca pra fora, gritando, batendo no peito, todo mundo é igual, não sei o quê. Mas, poxa, você perdeu a prova exatamente porque não tinha o Circular 4. Como eu posso discutir com alguém meritocracia se eu não tenho sequer o acesso ao local de prova? Exato. Nós estamos discutindo... entrar na faculdade, porque esse é um outro processo de discussão. Nós estamos discutindo fazer a prova, que nem isso existe o direito, porque, tá bom, o transporte público não fez. E aí? Exato. Então, é doloroso, né? O quão doloroso essas escadas que a gente tem para poder vir alguém por cima, de uma forma tão simples, né? Exatamente, é doloroso. E naquela época eu não conseguia nem reivindicar nada, sabe? Eu vou processar, eu vou fazer isso porque não passou e tudo mais. E eu cheguei no ponto, era umas 11 horas, assim, para dar tempo de chegar antes do portão fechar. E ali deu tudo errado, assim, tudo, né? Quando ele passou, já passou muito tarde, demorou horas aqui, no trânsito aqui da Quisaimon, sinal tudo fechado. E tudo colaborou para que não desse certo. Mas aí é isso, nem tudo vai dar certo. A gente precisa também, né, contornar tudo isso, mas é muito difícil. É muito difícil. Que parece que o nosso esforço é dobrado, né? Eu gosto muito de uma frase do Mano Brown, que ele falou assim, mano, pra você ser preto e pobre, você tem que ser 2 vezes melhor. 2 vezes. E aí você vai ser melhor como? Se a gente tá 10 anos atrasado, se a gente tá tanto tempo lá atrás. Como ser melhor? Exatamente. Mano, o cara pegou um táxi, um carro dele, a mãe levou, né? Como que eu posso ter essa discussão? Como que eu posso ter essa igualdade? É bem complicado. Eu costumo dizer que a gente já nasce atrasado, né? Por conta de todos esses empecilhos que são colocados no nosso caminho. Mas voltando a falar da Bianca, né? Sim, Bianca foi fundamental ali para mim. Eu acho que se eu não tivesse ela do meu lado, eu não conseguiria ir sozinha todo sábado, andando 4 horas e ficando, né, toda aquela jornada, enfim, de aprendizado. Vamos continuando, mas o Emancipa ele parou por causa do todo o processo de
da pandemia, né? Que acabou com toda essa situação. Mas nós estamos voltando com outro cursinho popular, que você, inclusive, vai dar aula, vai correr com a gente, né? Que delícia. Mas é um outro projeto, né? Também é um cursinho popular, gratuito, etc. Só não será com o mesmo nome. Isso. Mas, enfim, porque o nosso objetivo é acolher pessoas e abrir portas, né? Exato. Né? E agora conta pra mim. Você trabalhou no Eli Correia. Você sabe que uma vez eu tava assim... Ó, Eli Correia, quando a gente fala de Eli Correia aqui, a gente não tá falando da avó da gente? Mano, não é verdade, velho? Mano, eu escutava ele... Mano, a minha avó, mãe, meu vô, ele acordava de manhã e ligava aquele radinho, velho. Como é saudade, né? Saudade de você. Saudade. A carta da saudade. Carta. Então, Beca, gente, a Rebeca, ela trabalhou não tá mais, né? Você sabe Não, agora? saí em setembro. Agora. Aqui, Aí. ó. Era exatamente. Meu avô acordava, sei lá, 5 horas da manhã, não sei, porque eu acordava todo dia com ele com esse rádio. Aí ele ligava o radinho e aí começava ele correr. Então, quando eu fiquei sabendo que você estava lá, lembra? A gente começou a bater um papo, eu dei até uma entrevista lá, né? Aham. Eu fiquei tão feliz, porque é algo muito distante da nossa realidade. Realmente. É ouvir alguém que o seu avô é fã, que a sua mãe é fã, que o vizinho é fã. Não é? É algo muito forte. Como é que foi isso pra você? Como é pra você representar essa história toda, Rebeca? Não, eu fico muito feliz, viu, Rodrigo? Fico muito feliz, porque é isso, é o resultado de um trabalho, de uma luta de muitos anos, né? Hoje eu olho para trás, eu fico feliz com essa caminhadinha. Eu não tenho muitos anos de carreira, não. Orgulho isso, gente. Eu não tenho Puta muitos merda. anos de carreira, não, mas eu fico muito feliz com esses tijolinhos, né, que eu vou construindo ao longo do tempo. E eu sou muito amiga, como eu falei, né? Sempre fui muito amiga dos meus professores. E na faculdade não foi diferente. O meu professor coordenador do curso de jornalismo da Unip, o Elvis Vanderlei, muito meu amigo, me dá sempre muitas dicas, né? Eu também peço muitas coisas para ele, pergunto, estou sempre ali. E ele fez o TCC, o mestrado dele, quer dizer, fez o mestrado em rádio. Então, ele estudou as rádios no Brasil e tudo mais. Então, ele ficou em contato com muita gente de produção de rádio. E um dia, eu estava na casa do meu companheiro, de manhãzinha, assim, tocou o celular, e era o Elvis, o professor Elvis. Aí eu atendi, ele falou assim, Rebeca, tem uma entrevista amanhã. Não, ele falou assim, Rebeca, o Eli Correia está precisando de uma produtora. E eu indiquei você, só que a entrevista é amanhã, tal hora, e você consegue ir? Eu falei, Elvis, consigo, né? Nem pensei 2 vezes. Eu falei, não, sim, vamos lá, que legal, né? Não sei o quê. E foi assim, o Elvis me ligou, falou da oportunidade, e eu fui. Fui lá para a entrevista com um monte de jornal do Embarque no Direito para vender meu peixe, Claro. né? Aí cheguei lá, fiz a entrevista, falei dos projetos que eu fazia parte, falei, né, que eu era estudante de jornalismo, que eu tinha esse jornal comunitário e tudo mais. E ele perguntou o que eu sugeriria assim, de programa popular, né? Aí eu dei umas sugestões, umas ideias. O programa dele é voltado, né, para a galera de meia idade, para as donas de casa, e é o público-alvo também do Embarque no Direito, né? Então era um público que eu já estava acostumada a falar. E aí deu certo, comecei a trabalhar. E comecei para fazer a produção dos programas e com 2 meses eu estava apresentando lá a previsão do tempo e entrando com as notícias. Nossa, muito legal. Então, e foi muito natural, muito orgânico, né, como as coisas aconteceram. Só que é isso, e aí eu vou entrar em alguns detalhes que é essa questão de ser preta nesses lugares que não tem pessoas pretas. Porque em todo o prédio da rádio, se eu vi do tempo que eu fiquei lá, fiquei 8 meses, né, estagiando, eu vi 3 pessoas pretas no prédio inteiro. Eu era a única ali, a única mãe solo e a única pessoa periférica. E, querendo ou não, em algum momento isso conflita. Sim. Né? Porque as nossas vivências atravessam a gente de uma forma que não atravessa quem não vivencia. Isso chegou uma hora que isso acabou acontecendo. Então, algumas pautas, né? Por exemplo, a cotas. Né? Eu sou contra cotas. Isso virava muito burburinho nos bastidores. Né? E aí a gota d'água foi quando queimou a estátua lá do Borba Gato, que deu toda aquela confusão. Então, algumas conversas, algumas coisas que eu ouvi ali nos bastidores estavam ferindo a ideologia que eu acredito e a causa que eu luto, né? Que é evidenciar a população preta, a população periférica. Sim. Então, tinha alguns comentários ali machistas, racistas, que a gente ouvia ali internamente, que estava me incomodando, me fazendo muito mal. Porque, poxa, eu luto por isso aqui lá fora e aqui dentro eu vou compactar. Eu vou compactuar, né, com isso. Então, eu falei, não dá para mim mais, eu agradeço demais a oportunidade, gosto muito de vocês, mas vou me retirar.
E foi realmente um ato político, sabe? Eu fiquei muito Beca. orgulhosa por ter entrado Sim, e sim. fiquei muito orgulhosa por ter saído também. Beca, como lidar? Porque o que você está falando é algo muito real, né? É algo, só que é algo que só sente quem vive isso na pele. Muitas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, elas não vão entender. E não adianta, porque você está me falando uma história que eu passo por ele. Às vezes eu estou com meu filho em algum lugar e ele fala assim, mas por quê? Eu vou te falar, nós somos já tá no Coco Bambu. E de verdade, sabe o que ele falou? Porque só o rapaz do carro, como é o nome do cara que pega o carro? Manobrista, era um negro. É a visão dele, ele teve essa visão. E é algo que é tão difícil pra gente, né? Ocupar esses espaços que parece que não é nosso. Exato. Que não é feito pra nós. Então, como que é pra você, Beca? Como é que é pra você resistir a isso? Como que é resistir? Porque eu tô na minha condição de homem e ainda machista, porque o homem é machista, a gente tem que estar se desconstruindo todos os dias, né? Então, como que é isso pra você? Como é que é essa resistência pra mulher preta nesses lugares? É se retirar? É resistir? Como é que é? Então, aí vai muito da avaliação, né? Vai muito da avaliação do quanto você aguenta mentalmente também. Nós somos um povo resistente, nós resistimos a muitas coisas, mas chega uma hora que sua saúde mental não aguenta mais, porque você só recebe ali Puta merda, você pancada falou em cima de pancada, né? E aí chega uma hora que desistir também precisa ter um ato de coragem, Beca, né? deixa eu só pedir pra você um minuto. Me perdoa até por ter cortado, foi mal. Não, vamos Tirei lá. sua fala. Mas é porque alguém precisa trazer uma água aqui pra gente, alguém precisa trazer um chá aqui pra gente. Eu quero um chá. Alguém precisa trazer um chá aqui pra gente. Apareceu só a minha mão, hein, ó. Só a minha mão. Obrigada, Dani. Por que vocês não entraram aqui? Não entendi nada agora. Passou por baixo, mexeu com tudo, derrubou a câmera, derrubou tudo aqui. Ué, aqui é aberto. Chazinho de quebrada pra gente. Você gostou, Tintin? Gostei. Tintim. Gente, continuando aqui, esse momento, e eu confesso pra vocês, está sendo maravilhoso te ouvir. Tá uma delícia estar Maravilhoso te aqui. ouvir. Mas, desculpa, te cortei aqui. Então fala um pouquinho dessa resistência que você estava falando. Não, é isso, né? Nós somos um povo conhecido, tanto homens quanto mulheres, né? Nosso povo é conhecido por ter muita garra, por estar sempre à frente, se posicionando, só que também estar o tempo todo se posicionando, estar o tempo todo em guerra, é muito cansativo. Você tem que estar exaustivo. sempre preparado pra luta. É exaustivo. Sempre. Exatamente. Então, eu ponderei muito, eu pensei muito, né, antes de deixar o barco. Só que não estava fazendo sentido. Eu acho que é isso. As empresas, elas precisam, sim, ter políticas raciais, terem políticas de diversidade dentro das suas empresas, só que a gente só fala do chegar lá. Ok, nós vamos colocar uma pessoa preta, um jovem aprendiz preto numa multinacional. Só que você tem pessoas brancas lá. Como que a gente vai preparar esse jovem psicologicamente? Porque as pessoas lá não estão preparadas para a vivência dele. Você entende? As pessoas lá não estão preparadas para essa vivência. Então, não é só chegar. A gente também precisa falar que as empresas precisam ter cursos de reciclagem, precisam ter conversas Beca, constantes para isso. Eu acho que o racismo ele está tão intrínseco na sociedade. Vou te falar uma coisa, eu não quero nem falar nomes, mas eu trabalhei numa empresa, numa multinacional. E eu fiz Zumbi dos Palmares, fiz direito na Zumbi dos Palmares. Então, eu entrei nessa multinacional como estagiário de direito. E eu entrei exatamente porque eu era negro. Eu fui na entrevista e foi a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Eu acho que eu nunca contei essa história nem pra ninguém. Porque eu guardei isso muito pra mim, porque dói, cara. Dói. Eu tenho vergonha de dizer isso. E aí, na entrevista, veio gente do Rio de Janeiro pra fazer entrevista. A menina tava assim, que meu voo vai sair daqui 2 horas. Vai demorar a entrevista? E eu tremendo, porque eu tinha medo de falar qualquer coisa. A mulher falou, tá desclassificado, porque você tá falando. Então, ali você vê a diferença que nós temos de sociedade. Exato. Um vai lá e peita a empresa falando, você vai demorar? Porque eu tenho que... E nós, a gente tá com medo do respirar. Será que se eu pedir água, a mulher me manda embora? Né? A gente tem medo, a gente tem medo do que vai falar. E aí, enfim, nesse primeiro momento, eu passei na entrevista. Aí tinha um segundo momento que era com o diretor da empresa. Nunca na vida falei com um diretor de empresa multinacional. E o diretor, ele era sensacional. Era o cara mais maravilhoso do universo. Ele era um japonês? Era não, né? Tá vivo. Gente boíssima. E ele me ensinou muita coisa. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Um deus mesmo. Trocou a direção, porque multinacional troca bastante, né? Sim, sim. A nova diretora que veio, ela era uma racista. Que ela não conseguia, ela não pegava um copo se eu pegasse. Ela não pegava a caneta que eu dava para ela.
Sabe, um monte de coisa nesse sentido. E eu não tinha com quem conversar, porque era uma visão minha. E se eu falasse pra qualquer pessoa, ia parecer que eu tava de mimimi. Que as pessoas dizem que é mimimi. Então e você que carrega. tá criando problema, né? Dentro do trabalho, não. E aquilo me doeu tanto, porque eu não sabia como agir. Porque eu me sentia um inútil profissionalmente. Um inútil. Poxa, como eu me sentia sujo. Eu não sabia como agir. Eu não sabia. E aí é que vem essa questão de você ter que fazer 2 vezes mais. Porque você tem que estar sempre correndo para as pessoas, sei lá, acharem o seu validarem o seu trabalho, né? Você tem que correr 2 vezes mais. Enquanto a pessoa só chega ali, né? Ai, meu voo tá atrasado. Não, você tem que mostrar uma pose toda para vender aquela ideia, né? Enquanto, pro outro lado, é muito mais simples. Muito mais simples. E assim, só finalizando, eu me recordo no dia que ela me chamou para me demitir. Foi uma coisa tão natural assim. Vem cá, olha, sinto muito, não dá mais. E beijo, vai, tchau. Eu chorei tanto, porque eu não estava esperando aquilo, não estava esperando. E segundo que eu falei, não tenho onde morar, não tenho o que comer, eu não tenho, sabe, eu não tinha nada. E ninguém me preparou para aquela demissão, E aí no dia seguinte já tinha outra pessoa no meu lugar que era branco, sabe? Então é muito e não adianta assim. São coisas que eu tô colocando como desabafo, nem conto para ninguém porque eu tenho vergonha, de verdade. Porque parece que o culpado sou eu, que eu sou o inútil por ter sido mandado embora de um estágio com 30 anos de idade. Então eu me sinto mal. E não é, mas é algo que o meu psicológico ainda me atinge dessa forma. Então eu te entendo muito, Beca, e óbvio que com muita diferença, porque ser mãe, ser mulher, tudo isso é com muito mais dificuldade mesmo. Beca, agora vamos falar sobre consciência negra, porque senão a gente vai ficar aqui... É verdade, vamos lá. Já tô ficando com vontade de chorar. Mas eu vou entrar nessa questão então, da consciência, falando o que aconteceu depois, né, que eu mudei desse emprego. Agora eu tô, além de estar no Embarque, além de estar lá no Estadão... Conta também que você vai trazer pra cá, que a gente vai construir, que você tá... tem muito projeto, gente, vocês não estão entendendo, né? Tem muita coisa boa acontecendo, e isso é muito legal, dá alegria falar. Olha, toda vez que eu encontro um amigo, sai um projeto, eu não aguento mais. Mas é porque é isso, a gente tem muitas ideias, a gente tem desejo de transformação, né? Esperançar, né? Esperançar, exatamente, então eu fico muito orgulhosa também. Mas é isso, saí do projeto do Eli e entrei na Black Adnet. E o que é a Black Adnet? Existe uma empresa de jornalismo que chama Alma Preta Jornalismo. Muito bom também, tem um conteúdo muito maravilhoso. E eles criaram uma agência... Porque é isso, né? Nós que temos mídias independentes, a gente não trabalha com publicidade. Porque nem sempre as marcas estão alinhadas ali com aquilo que a gente tem como ideologia. Né? Nem sempre as marcas têm isso como premissa. E a Black Adnet, ela surgiu como uma ponte entre as marcas, todas as marcas, grandes marcas, e os sites independentes. Então, Embarque no Direito, Alma Preta, Desenrola Não Me Enrola, que eu citei aqui, vai vir uma grande marca e vai colocar um anúncio dentro do seu portal. Nossa. Só que uma marca que tem responsabilidade social, responsabilidade racial, que vai fazer sentido com a linha editorial daquele canal. Então, a Black Adnet é isso, é uma mídia que a gente sempre opta por criadores de conteúdo pretos, por donos de sites pretos, mulheres, mães. Então, a gente consegue ter essa pegada, esse jornalismo de causa mesmo, essa comunicação de causa, cara, que é aliar o jornalismo e a publicidade, mas com muita responsabilidade. Então, saí de uma empresa, né, onde eu estava passando por todas essas questões e entrei em outra que tem como seu carro-chefe, né, falar diretamente com esse público e acolher e gerar black money, né? Putz. Porque empoderamento é dinheiro. A gente não pode falar sobre empoderamento, né, sem ter dinheiro, sendo que você não tem o que comer, sendo que a sua luz está cortada. Não tem como. Né? Você pode conhecer todo o arquivo de Dom Casmurro, mas se você não tiver a sua energia elétrica, se você não tiver com a barriga cheia, isso não te traz empoderamento nenhum. Né? Então, empoderamento é dinheiro, a gente quer que o dinheiro chegue na mão do povo preto também. E é isso, estou lá agora na Black Adnet também. Tá gostando? Estou gostando muito. Caramba, estou gostando muito. Empreendedora. Empreendedora também. Porque é um coletivo também, né, de empreendedores. Tem muito trabalho, mas é muito gratificante o resultado, né? Ô, Beca, falar um pouco do contexto histórico do nosso povo preto. Nós estamos avançando. As últimas pesquisas colocaram a mulher, e ainda assim, no mesmo cargo de discussão mulher negra, ela ainda está lá atrás. Né? Se não me falha a memória, ela ganha 70% do valor do homem. Se não me falha a memória, ou menos que isso. Que foi a última pesquisa que eu li tem uns 5, 6 dias. Como é que nós estamos fazendo para poder ter o mesmo cargo, o mesmo espaço e agora ter a mesma equidade? Você acha que a mulher ela tem esse espaço? Ela está ocupando esse espaço? Sim, estamos ocupando esse espaço e isso é fruto da luta feminina, né? Porque homem também
nenhum homem deu passagem pra gente Não chegar, dá, não. é verdade. Isso foi pleiteado, né? E é todos os dias. E na minha área também, às vezes a gente vai falar sobre o jornalismo regional que a gente faz, e aí nós somos interrompidas constantemente por outros jornalistas e também de esquerda, né? Que tem essa mesma ideologia que a nossa, mas que também o machismo também está enraizado na nossa E sociedade. a gente precisa aprender muito com isso, porque eu tô tentando me desconstruir todos os dias. É difícil. Exatamente. Então, né, por mais que você esteja ali fazendo o mesmo trabalho, né, o homem vai querer te ensinar ou vai te impedir de falar alguma coisa. Mas é isso, estamos sim acessando lugares. Hoje nós temos muitas mulheres empreendedoras, muitas mulheres jornalistas, né, eu falo mais do jornalismo porque é a área que eu atuo, mas temos muitas mulheres na linha de frente também. Só que ainda falta muita coisa. Ainda falta a gente equiparar os salários, ainda falta o homem chegar junto na criação desses filhos. Não no meu caso, né, porque o pai da minha filha tem uma rede de apoio muito boa, né? Eu não conseguiria fazer nada do que eu faço se eu não tivesse minha mãe, se eu não tivesse o pai da minha filha, meus irmãos me dando essa base. Mas tem mulheres que não têm, né? Tem mulheres que mesmo o homem estando nesse meio de comunicação, ele não chega junto na criação dos filhos, então é muito mais difícil, né? Sempre para a mulher. Muito forte, né? Muito forte, sim. Fala dos projetos futuros aí, porque ó, eu tô vendo aqui, o Mike já tá me gritando, você viu, né? A gente Jogou fala, aqui né? A gente fala Quanto bastante. tempo? Tá errado essa sua marca aí, viu? Ô, louco, nós estamos batendo papo aqui. Mas como é que tá seus projetos de futuro? Então, no momento, né, os projetos que eu tenho é o Embarque no Direito. O nosso Que objetivo... tá vindo pra Tabuão, viu, gente? É Surpresa isso aí. Embarque do Direito tá chegando. E nosso objetivo é fazer com que o Embarque vire uma política pública. A gente quer chegar na prefeitura, falar lá com o prefeito de São Paulo e falar, então, ó, a gente tem esse projeto aqui que dialoga com os territórios. Né? E é importante a gente traduzir direitos, é importante... Não tem mais, já passou da hora da gente não bloquear as pessoas de terem acesso à informação, de terem acesso a direitos. Não existe mais, não tem mais espaço para isso. A gente precisa, sim, lutar para que as pessoas tenham acesso à informação. O nosso objetivo é fazer com que o Embarque vire uma política pública, esteja nas escolas, esteja nos postos de saúde, para que as pessoas possam ler, né, e saber do seu direito. Estou agora na Rádio Heliópolis, porque o ano passado eu conheci a rádio, eu amei rádio, nunca tinha trabalhado com rádio e não quero mais deixar de trabalhar. É muito gostoso, né? Então, estou lá dentro de Heliópolis, que é a segunda maior favela da América Latina, se eu não me engano. Alô, né? Buiú, abraço, irmão. É isso, estamos lá dentro da comunidade, fazendo um programa para a comunidade mesmo, com prestação de serviço, trazendo várias notícias ali do bairro, de assembleias gerais, enfim. E estou no projeto do Estadão também. O Estadão abriu esse canal de comunicação, quer dialogar com as periferias, então chamou os jovens moradores de periferia para escrever suas matérias e contar essas histórias. Então, por enquanto, está assim. E tem o Chat Quebrada, né, galera? Como projeto futuro. Que é isso, é muita coisa, mas é muito projeto bom, que eu me orgulho demais de fazer parte, Rodrigo. É muita coisa, gente. Nós estávamos conversando antes do início, porque a Rebeca também faz parte da Rede Libertar. Isso mesmo. E aí a Rede Libertar, a Rede Libertar, que o Daniel é o presidente, Daniel Reis, existe ali um guarda-chuva, né? E que desse guarda-chuva vem diversas ações. Então vai vir uma comunicação impressa, comunicação virtual, vai vir cursinho popular, enfim. Tem muita coisa boa trazendo para Tabuão. E a Rebeca tá liderando um processo aí que eu não sei como é que ela vai arrumar tempo para fazer tudo isso. Vai dar certo, mas vai dar certo porque eu tenho muito apoio aqui também, né? Todos os projetos que eu participo, eu tenho muito apoio. Então, por isso que eu consigo, né? Ninguém é nada sozinho, né? Ninguém é ninguém Você é uma sozinho. querida, né? Nós é ponte, atravessa qualquer rio, né? Nós é ponte. Meu, dá um salve pra galera, agradece esse momento, porque senão o Mike vai me dar uma paulada quando eu terminar aqui. É isso, galera. Bom, obrigada demais vocês que ficaram até aqui ouvindo, né? A gente fala bastante, então obrigada pela participação, pela disponibilidade de ouvir a gente. Rodrigo, eu amei demais. Nossa, amei o passou muito convite. rápido. Passou rápido, né? Tinha que ter 2 horas, viu, Mike? Vamos providenciar isso aí. Então, gostei bastante. Fica o convite já pra gente levar o Chá de Quebrada lá pra Rádio Heliópolis. Opa, tá convite bom? aceito aí. Pra daqui pra de lá, porque eu acho que a gente tem que andar cada vez mais unidos no mesmo propósito. Só assim que a gente consegue, né, mudar as estruturas daquilo que já está estabelecido. Gente, ela é demais, não é? É uma honra enorme, Rebeca, estar aqui contigo. É um prazer, uma satisfação te conhecer e saber da sua luta mesmo, que é uma luta muito grande, que você acolhe muitas pessoas. Então, obrigado mesmo pelo convite. Como a Rebeca disse, tá? Um dia da gente refletir. Compreender que o povo preto, ele não é um povo descendente de escravo. Nós somos um povo descendente de pessoas que foram escravizadas. Nós temos reinados, reis, sabe? São pessoas lutadoras, guerreiras. Então, não tem vitimismo.
Não tem vitimismo. Nós vamos para cima e ocupamos espaço. O que nos falta é a oportunidade e não a coragem de lutar, porque isso nós temos e temos muito. De Então, sobra. não é? Estamos aqui, eu acho que, né, dentro dos nossos espaços, essa união ela sempre vai permanecer e sempre existirá resistência. É hora do nosso povo entender que quanto mais espaço nós dermos, mais a gente está levando o nosso povo a caminho da igualdade, da equidade. Fechou? Dia de resistir, dia de luta e, ó, resistência. É isso aí. Ó, curta, compartilha e comente. Tamo junto, pessoal. Tamo junto. Chá de quebrada, fechou? Uou!